Olá, queridos. Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a palavra que eu vou trazer para vocês é identidade. Identidade. Se você não sabe quem você é, de onde você veio e para onde você vai, você pode ter certeza que Satanás vai fazer o que quiser da sua vida. E identidade é exatamente isso. Saber quem nós somos, saber de onde nós viemos e saber para onde nós iremos. Satanás, ele tenta todos os dias, ele fica de plantão para tentar te fazer acreditar que você não é filho de Deus. Eu quero ler alguns textos. Hoje a gente vai trabalhar com bastante versículos da palavra de Deus. E eu quero começar a ler Gênesis 1, 26 a 28, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Queridos, o Senhor nos fez como filhos dele, com a função de dominar a terra. Ou seja, ele nos coloca como cabeça e não cauda. Mas infelizmente essa não tem sido a realidade da igreja no Brasil e no mundo. Eu vejo os filhos de Deus comerem de migalhas, porque não sabem quem são, não sabem. Mas eu creio em nome de Jesus que hoje você vai sair, se você abrir o teu coração, eu creio que hoje você vai sair daqui sabendo quem você é, da onde você veio, para onde você vai. E Satanás não vai te enganar mais não, queridos. Mas depende de você, depende de você. Eu quero também ler um versículo em João 1,12 que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Queridos, Satanás, ele declarou guerra contra o homem, porque quando ele era um querubim ungido da guarda do Senhor, e ele foi orgulhoso, ele pecou, ele foi expulso do céu. Então, ele perdeu o posto dele, ele perdeu a posição dele. E o Senhor, então, criou o homem e fez do homem filho de Deus. Então, desde lá do Éden, ele tenta distorcer a identidade dos filhos de Deus. Eu quero ler para vocês Gênesis 3:4, que diz assim: Então a serpente disse à mulher: É certa que não morrereis. Queridos, ele tenta, enganando, mentindo. E se você não tiver firmado na rocha, que é Cristo, se você não tiver com a sua identidade totalmente restaurada, ele vai te pegar na curva. Ele vai te pegar na curva, porque é dessa forma que ele age com todos, com todos. Misericordioso é o Senhor, ele é mau, ele é astuto, ele não tem misericórdia. Então, nós precisamos fazer a nossa parte para que o Senhor possa chegar e reinar sobre as nossas vidas. E ele também tentou fazer a mesma coisa com Jesus. Em Mateus 4:3-4 diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele não desiste. Ele não desiste, ele não vai desistir. Especialmente no momento que nós estamos vivendo hoje. Quanto mais aproxima a volta de Jesus, encurta o tempo de Satanás e mais a fúria dele aumenta. Então, quero ler agora para vocês
Mateus 4, de 5 a 11, que diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondendo-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Queridos, é dessa forma que ele age. Ele conhece a palavra, mas infelizmente tem muitos crentes que não estudam a palavra. Não estudam a palavra. E ele só saiu quando o Senhor falou: retira-te, Satanás. E é dessa forma que você vai começar a proceder a partir de hoje. Ele invade, ele tenta. E você precisa assumir a autoridade que o Senhor trouxe para a sua vida. E a partir de hoje, não é amanhã não, é a partir de hoje, quando ele chegar com as astutas ciladas que ele prepara para todos nós, você vai falar: retira-te, Satanás. E ele vai ter que sair, em nome de Jesus. Então, queridos, eu tenho para vocês, nesse momento, nesse início de pregação, 3 chaves espirituais. Primeira chave: você é filho de Deus, nasceu para reinar. Filho é muito diferente de servo ou escravo. Filho tem herança. Filho tem regalia de filho. O servo, ele nasceu para servir. E o escravo, para ser escravizado. E eu quero te dizer algo muito sério nessa noite. Se você não assumir a tua paternidade, Satanás assume. É forte, mas é real. Se você não assumir a tua paternidade, Satanás toma esse lugar. E ele vai governar a sua vida, independente de você estar na igreja ou não. Então, a partir de hoje, toma a tua posição e a tua postura de filho. A segunda chave espiritual: nós somos do céu. Somos do céu. A nossa estrutura, ela é trina. Nós somos corpo, alma e espírito. Mas nós somos um espírito que possui uma alma e que habita dentro do corpo. E o espírito vem de Deus. O espírito vem de Deus. Então nós viemos do céu. Ontem eu falei para vocês que quando uma mulher concebe um filho, quando o espermatozoide se une a um óvulo, ali forma-se uma única célula, que é chamado ovo ou zigoto. E nesse exato momento, o Senhor, ele envia um espírito e coloca uma alma. Então, nós viemos do céu. E eu quero ler para vocês Eclesiastes 12, 7, que diz, confirma o que eu estou falando: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, queridos, nós somos do céu. E para lá nós voltaremos. A nossa alma, a conversão, queridos, ela acontece na alma. Essa que é disputada por Satanás. É por isso que ele quer te ferir na alma. Porque quando ele consegue isso, ele começa através das feridas na alma. Ele começa a reinar. Por quê? Porque feridas na alma são portas de entrada para demônios. Então, a nossa alma que precisa se converter. Porque se a nossa alma não se converter, essa sim perece. Mas o nosso espírito volta para o Pai.
Quero ler para vocês Ezequiel 18, 20 e 21, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então, nós precisamos trabalhar para converter, para que a nossa alma seja convertida todos os dias. Todos os dias. E agora a terceira chave espiritual. Todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. O Senhor não faz nada por fazer simplesmente. O Senhor é um Deus de propósito. E Ele te escolheu antes de você estar no ventre da sua mãe. Ele te escolheu. Você já veio com algo estabelecido do céu. E Satanás não quer que isso cumpra na sua vida. É por isso que ele luta tanto. É por isso que ele luta tanto. Eu quero ler para vocês Jeremias 1,5, que diz assim: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saístes da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, queridos, isso é muito forte. Muito forte. Então, vamos mudar a metanoia hoje, vamos mudar a mente, vamos receber aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem para vocês nessa noite. Então, recapitulando, nós somos filhos de Deus, viemos do céu e para lá nosso espírito retornará e nascemos com um propósito estabelecido por Deus. Queridos, a única coisa que impede você de realizar, de cumprir o propósito que o Senhor tem para você, são as feridas na alma. É a única coisa. E quando você recebe essa cura, você começa a frutificar. Porque é impossível uma pessoa ser curado, liberto, restaurado, ter a sua vida restituída e ficar da mesma forma. É impossível. O que você experimenta é algo tão sobrenatural que não dá para ficar de boca fechada. Então é por isso que ele quer te ferir cada vez mais. E você não pode permitir. Não pode, você precisa tomar as rédeas da sua vida hoje. É hoje. Eu quero falar um pouco agora de distorção da identidade. Eu quero falar das causas que distorcem a identidade de um homem e de uma mulher. Quero ler antes Provérbios 23, 7, que diz assim: porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Queridos, durante muito tempo, eu não entendi essa parte B desse versículo. Muito tempo, né? A primeira parte sim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, te disse ele, porém seu coração não está contigo. E esses dias, há um tempinho atrás, o Senhor me trouxe a revelação dessa parte B. Significa que da forma que você se imaginar, você é. Então, se você se imagina um frustrado, você vai se tornar um frustrado. Né? Se você se imagina uma pessoa que não vai prosperar, que não vai conseguir, é dessa forma que as coisas vão acontecer. Na segunda parte, come e bebe. Todos nós precisamos comer e beber para nos mantermos vivos. Então, isso é uma necessidade básica do físico, comer e beber. E o Senhor me trouxe essa revelação. Tem muitas pessoas que estão sobrevivendo. Come e bebe, mas fica da mesma forma. Então, isso é muito forte, queridos. É muito forte, o tempo passa muito depressa. Nós não nascemos simplesmente para sobreviver. Não nascemos para isso. A palavra, na Bíblia, a palavra coração significa alma. Então, come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Ou seja, a alma está totalmente perdida.
E o Senhor precisa resgatar isso na nossa vida. Se você tiver a sua alma resgatada, se você tiver a tua alma restaurada, a sua identidade restaurada, você vai influenciar pessoas aonde você passar. Na verdade, o brilho do Espírito Santo de Deus vai estar sobre a sua face. As pessoas que te vê, mesmo aquelas que não sabem nada ao seu respeito, elas vão perceber que você é alguém diferente. Por isso é tão importante nós termos a identidade nossa restaurada. Fala a partir de hoje, começa a falar não para Satanás, para que você possa começar a viver os propósitos do Senhor aqui nessa terra. Ele tem sonhado com isso. Ele tem sonhado com isso, queridos. Ele conta comigo e com você. Eu quero falar da primeira situação, da primeira causa da distorção de identidade. Eu pincelei ontem a rejeição. A rejeição é o câncer da alma de todo ser humano. A rejeição, ela distorce a identidade, porque ela faz com que você e todas as pessoas, ela faz com que nós venhamos a acreditar que nós não somos bons o suficiente, que nós não somos amados, aceitos e aprovados. E pessoas que caminham nessa terra com esse sentimento, literalmente, elas sobrevivem. Porque o ser humano, ele nasceu para ser amado, aceito e aprovado. Isso é o propósito do Pai. Se Ele sonhou com você, se Ele sonhou com o propósito que Ele tem para que você cumpra nessa terra, como é que Ele não vai te amar? Como é que Ele não vai te aprovar? Como é que Ele não vai te aceitar? Mas Satanás usa as pessoas mais próximas de nós para tentar passar essa mensagem contrária. E como que isso entra? Isso entra, como eu expliquei ontem, lá no começo, lá na concepção. Muitos concebem no outro dia, tomam a pílula do dia seguinte, porque se concebeu, eu não quero. Outros, ou seja, de repente um pai e uma mãe, quando não está esperando um filho, quando esse filho acontece de uma forma que não foi esperada, não foi sonhada, de repente esse pai ou essa mãe libera uma palavra, não era a hora, nós não podíamos ter esse filho. Ali entra uma raiz de rejeição. Pais que preferem filhos. Tem alguns pais que preferem um filho ao outro filho. Aquele filho que não é o preferido do pai, ele fica com uma raiz de rejeição. Isso dói, isso machuca. De repente, o casal fez um tipo de plano e fica grávida, a mulher fica grávida. E aí, eles pensam, nossa, mas agora como é que vai ser? A gente já tinha feito um plano. Queridos, quem faz planos para nós é o Senhor. É o Senhor. Se você ficou grávida, é porque existe um propósito muito grande para isso. Receba e aceita. Ama esse filho. Uma outra coisa também que causa uma distorção tremenda de identidade, tremenda, é quando engravida, a mulher engravida e o pai ou a mãe tem preferência do sexo. Prepara tudo cor-de-rosa esperando que é uma menina. Depois vem um menino. E aí, quando esse menino começa a se entender por gente, quando ele começa a andar, quando ele começa a querer falar, ele começa a preferir coisa de menina. Por que isso? Eu preciso daquele amor. Aquela que me rejeitou, aquele que me rejeitou, eu tenho necessidade de ser aprovado ou aprovada por ela. Ela não queria uma menina? Eu vou ser uma menina. Eu vou me tornar uma menina. É por isso que Satanás tem usado tanto essa juventude com a distorção de identidade. Queridos, uma das raízes, a principal da raiz, está aí. Está aí. A rejeição é algo que detona. Se a pessoa não for curada na hora certa, ela vai sofrer com isso a vida inteira.
A vida inteira. E não só no período da concepção, mas durante toda a vida. Toda a vida. Eu quero falar um pouquinho da bastardia. A bastardia é quando um filho é gerado fora da aliança do casamento. Não necessariamente quando é fruto de um adultério. Quando existe um relacionamento sexual e o fruto é um filho, independente se é adultério ou não, aquela criança é um filho bastardo. E normalmente, na maioria dos casos, a bastardia ela já vem com uma raiz de rejeição, justamente porque é um filho não programado. Só que na bastardia, além da rejeição, ainda tem uma outra consequência espiritual, que é uma perseguição de ordem sexual e homossexual, porque aquela criança ela foi gerada no altar da lascívia. Então, tem essa perseguição. E por conta dessa perseguição também existe a distorção de identidade e também tem essa questão da identidade sexual, né? Isso também, a bastardia também compromete essa área da vida da pessoa. Quero falar um pouco a respeito do abandono. Tem dois tipos de abandono. Tem o abandono físico e o abandono emocional. O físico é quando aquele pai ou aquela mãe não querem aquele filho. A criança nasce, às vezes o pai vai embora, às vezes não estão casados. Ou às vezes a criança nasce, além do pai abandonar, às vezes a mãe também fala que não quer e dá o filho para adoção. Então, esse é o abandono físico. Também, todos esses que eu estou falando têm a rejeição inserida, né? Porque quando você rejeita nesse nível do abandono um filho, né? Você está fazendo a mensagem que você está passando para essa criança que realmente eu vou falar algo muito forte, mas é a verdade, que ela simplesmente não vale nada. É por isso que pais que adotam filhos, queridos, adoção é algo do céu. Por isso que esses pais, eles têm que amar essa criança, têm que o tempo inteiro afirmar: eu te amo, você é importante para mim. Na verdade, foi Deus que você colocou você no mundo e nos meus caminhos. É muito importante, queridos, palavras têm muito poder. Muito poder, tanto para o mal quanto para o bem. O mundo foi feito através da palavra. Então, palavras de amor, de carinho, elas têm que ser liberadas pelos nossos filhos. O abandono emocional é algo muito comum nos dias de hoje. Porque antigamente as mães não trabalhavam, as mães deixavam de trabalhar para cuidar dos seus filhos. Mas a situação financeira foi mudando tanto, né? As circunstâncias foram mudando tanto que hoje tem muitas mulheres que ganham mais do que homens. Então as mulheres arregaçam as mangas e saem para trabalhar. E essas crianças, elas são cuidadas por avós, por tios, por babás, de repente em creches. E por mais que essa pessoa que vai cuidar dessa criança a ame, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Crianças, principalmente bebês, têm uma necessidade de toque incrível. Incrível. Então, será que essas crianças elas estão sendo tocadas, abraçadas, beijadas o suficiente? Crianças, elas têm necessidade de toque, queridos. Como eu disse ontem, a criança, ela prefere muito mais o amor, a presença dos pais do que um brinquedo caro. Porque o brinquedo ela vai brincar 2 minutos e ela vai deixar de lado. Agora a atenção, o amor, o cuidado, o olhar. Queridos, o olho no olho, para mim, é insubstituível. Queridos, o olho
o olhar, os olhos é a porta da alma. Quando você olha, eu falo muito para o meu filho, eu falo o tempo inteiro para ele, eu te amo. Eu te amo. Você é uma bênção na minha vida. E isso realmente é verdade. Sabe? Então, assim, muitas pessoas às vezes não receberam isso dos pais e têm tanta dificuldade de expressar o seu sentimento para os seus filhos. Queridos, eu pastorei muitas pessoas online, já comentei ontem. E às vezes eu cuido das pessoas e eu falo, eu amo a sua vida. E eu amo a vida daqueles que Deus coloca nos meus caminhos. Eu amo. E o amor. Queridos, o amor é o maior milagre do céu. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor cura. O amor liberta. O amor atrai as pessoas para perto de nós. Atrai. Isso é tão poderoso, tão poderoso. É por isso que quando você é machucado por alguém, quando você é ferido, você precisa liberar o perdão e falar, eu abençoo essa pessoa. O poder de abençoar é algo miraculoso. Miraculoso. Então, mães, se atentem para isso. Não estou falando para não trabalhar, queridos, porque eu sei que... Mas peça para o Senhor uma estratégia. Porque às vezes ela trabalha o dia inteiro, ela chega tão cansada que ela nem se atenta para a necessidade do filho. Eu conheço muitas mulheres que trabalham, que são empresárias, mas quando chegam em casa, cansadas, elas ainda sentam com as suas crianças e brincam e atende a necessidade emocional daquela criança. Então, é muito importante que haja sabedoria do alto, para você poder administrar essa situação, para que os teus filhos não tenham esse sentimento de abandono emocional. Agora eu quero falar também do abuso. Na verdade, nós temos vários tipos de abuso. O mais comum é o abuso sexual, mas existe o abuso de autoridade, existe o abuso financeiro, existe o abuso emocional também, psicológico. E todos esses abusos também provocam muitas feridas na alma da vítima. O abuso sexual, ele sempre aconteceu. Sempre. Desde Gênesis. A filha de Jacó, Diná, ela foi violentada. Ela foi abusada. E eu costumo dizer, porque é algo que o Senhor trouxe ao meu coração, que basta os pais piscarem. E Satanás traga. Com o abuso, com a molestação. O sentimento da vítima é algo muito dolorido, porque a partir do momento que uma pessoa toca as partes íntimas dessa pessoa, ela se sente ferida moralmente. Muitas crianças, elas não têm noção disso, mas essa ferida acontece. Ela é moralmente ferida. E tem vários níveis. Agora, quando existe uma violência sexual, quando a pessoa é violentada, aí então, a coisa fica mais séria. E, queridos, Satanás, ele é tão astuto que muitas vezes aquela criança, ela começa a ser abusada, mas depois, com a contaminação espiritual que vem para a vida daquela pessoa, ela começa a gostar e ter prazer. Satanás é muito maldito, porque ele entra em qualquer lugar do corpo da pessoa, inclusive na glândula hipófise, no cérebro, né? E com isso, tem muitas mulheres que só sentem prazer com sexo anal. E nós sabemos que o sexo anal, o Senhor não permite. De onde que vem esse prazer? Pessoas crentes. Por quê?
o hipotálamo está contaminado. A palavra de Deus fala de uma mulher que fazia 18 anos que estava na igreja, filha de Abraão, filha de Deus, que era encurvada. E aí o Senhor libertou essa mulher, a coluna dela ficou ereta. Então ele se instala na coluna, ele se instala aonde for, nos olhos, aonde for, aonde for. Então, a questão do abuso também é uma questão que distorce. Tudo isso que eu estou falando, tudo isso distorce a identidade do ser humano. A maioria dos homens que têm situações de homoafetividade, de homossexualidade, transexualidade, foram abusados por outros homens. A maioria. A maioria. E isso é uma ferida que só, todas essas que eu estou falando, essas feridas, só o Senhor pode curar. Só Ele pode curar. Só Ele. E como eu falei ontem, o Espírito Santo de Deus, ele precisa trazer a nossa memória. O Espírito Santo, ele precisa nos mostrar aonde começou a raiz de tudo. Porque muitas pessoas, presta atenção no que eu vou falar. Muitas pessoas já passaram por muitos processos de libertação e de cura. Melhoram durante um tempo e depois caem. Esse é um dos indícios que a pessoa não foi completamente curada e liberta. Pessoas que vivem altos e baixos, giram em círculos, voltam reincidindo no mesmo pecado, não foram completamente curadas e libertas. As causas, depende, são várias. Às vezes, a pessoa omite algumas coisas, por vergonha, por várias situações. E, num processo de cura e libertação, tem que rasgar o verbo. Não pode omitir nada. Às vezes, um detalhe que você emite da pessoa que está fazendo o processo com você, está ali, nas garras de Satanás, aquela situação. Então, não pode omitir nada. Tem que falar tudo. Não precisa ter vergonha. Vergonha é viver do jeito que a maioria dos crentes tem vivido. Isso que é vergonha. Isso que é vergonha. Porque, na verdade, Deus, ele tem vida e vida e abundância para cada um de nós. Se você não está vivendo essa abundância, isso é vergonha, porque o cão está mostrando para aquele que não quer que se converta, lá. Lá, está dentro da igreja, olha como está a vida dele. Isso que é vergonha. Vergonha é você não viver as promessas do Senhor. Isso sim é vergonha. Não é contar não, porque Deus, ele vai colocar a pessoa certa na tua frente. E essa pessoa não vai te julgar. Essa pessoa não vai te criticar. Essa pessoa vai te amar. E ela vai ser o facilitador que Deus escolheu para você. Então conta tudo. Se desnuda perante essa pessoa que for fazer sua libertação. Mas não deixa nenhuma unha nas mãos do capeta. Não deixa. Não deixa. Eu peço todos os dias para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, me mostra se tem alguma brecha em aberto na minha vida. Alguma coisa que eu não me lembro. Essa é a minha oração diária e essa tem que ser a sua oração diária. Você precisa desejar isso. Uma outra situação que inviabiliza o processo de libertação é você não liberar o perdão. Amanhã eu vou falar mais a respeito disso. Uma outra situação também que inviabiliza o processo de libertação é quando você acha que se arrependeu e, na verdade, só teve um remorso. Nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. O remorso, ele vem da carne. O arrependimento, ele vem do Espírito. Nos Salmos, né, o Senhor fala, Davi fala, o Senhor não rejeita, o Senhor não resiste um coração contrito e quebrantado. É esse coração que você precisa ter diante dos pecados que você cometeu. Arrependimento. Arrependimento.
Eu quero falar um pouco também do abuso de autoridade. Muitos pais não têm equilíbrio para usar da sua autoridade com seus filhos, para bater, para disciplinar, para corrigir. E isso provoca feridas na alma, e isso distorce totalmente a identidade enquanto você, filho de Deus. Porque inconscientemente nós transferimos aquele tratamento, né, aquele relacionamento do nosso pai biológico para Deus. E isso é tão sério, isso é tão sério, isso é tão inconsciente, porque o teu pai, você toca ou tocou, porque eu não sei se ele ainda está vivo. Então, o pai é aquele que a gente toca, que a gente olha, que a gente sente. A gente tem experiências físicas com o nosso pai biológico. E com Deus, não. Deus é espírito. Então, como que fica a mente de uma pessoa se o pai da terra, se o pai biológico fez tudo de errado? Como é que eu vou receber Deus Pai como meu pai? Qual que é a referência que eu tive do meu pai biológico, do meu pai terreno? Tem pais, inclusive, que abusam, não só de autoridade, não só emocionalmente, não só psicologicamente, mas abusa sexualmente de um filho ou de uma filha. Então você vem para a igreja e você quer o Filho, você quer Jesus, você quer o Espírito Santo, mas Deus está lá no alto sublime trono. Inconscientemente você não quer Deus Pai. Por quê? Por conta da sua identidade distorcida. Tudo isso distorce a identidade. Tudo isso distorce a identidade. Aquele pai que não teve uma palavra amiga, mas teve uma palavra de acusação, uma palavra de morte, que você não ia de repente virar nada. Muitas coisas Satanás usa. Muitas coisas Satanás usa. Usando pais, porque ele sabe, ele conhece. Então, você precisa ficar em alerta. Eu quero falar também um pouquinho, né, já estou, né, entrando nessa questão da orfandade espiritual. E se você tem algum problema, ou se você teve algum problema com o seu pai e também com a sua mãe, esse problema precisa ser resolvido. Você precisa entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. E Satanás, ele entra quando o homem dá legalidade, quando o homem abre uma brecha de pecado. E ele entra na vida de todo mundo, inclusive dos pais. Então você precisa ter esse discernimento espiritual. Quem tem a luz é você. E como você tem a luz, você tem que agir de acordo com essa luz que você recebeu, de acordo com essa revelação que você recebeu. Ok? Então agora eu quero orar, eu quero falar a respeito de algumas consequências da distorção de identidade. Como eu já comentei, só reforçando, a homossexualidade, a transexualidade e todo tipo de diversidade sexual. A segunda consequência da distorção da identidade é que são pessoas que depositam sua confiança em homens e não em Deus. Justamente porque não tem identidade de filho. Então vem para a igreja, a oração do pastor tem efeito. A minha oração não. Se o pastor não ora... Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Queridos, homens são falhos, Deus é perfeito. E, infelizmente, por conta dessa segunda consequência, muitos estão fora da igreja, porque se decepcionaram com liderança. Então, se o seu foco está no homem, tira o seu foco dele. Em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Ok?
O homem é usado por Deus, sim. Mas, infelizmente, nós somos falhos. Nós somos falhos. Então, a tua expectativa tem que estar no céu. Terceiro, é uma pessoa que tem necessidade de autoafirmação, de afirmação, e de aprovação e de aceitação. Quando você vê uma pessoa que precisa muito se autoafirmar, que precisa muito da afirmação do outro, que é carente, precisa ser aceita, você pode ter certeza que ali é uma pessoa que tem identidade distorcida. Porque se a minha identidade está firmada no Senhor, se eu sou filha dele, se eu sei que eu sou filha de Deus, eu não vou precisar da aprovação de homens. Eu não vou precisar. Bom, quarto, é uma pessoa que não tem direção. Ela não tem destino. Sabe aquela pessoa que literalmente não sabe para onde ir? Que vai para um lugar, volta, vai para outro lugar, volta, parece que fica, sabe? Bate a cabeça no lugar, bate a cabeça. Ela não tem direção, ela não tem foco, ela não tem destino, porque ela não descobriu ainda qual a sua identidade em Deus. Uma pessoa super insegura, uma pessoa que não toma decisão sozinha, precisa do outro, tem medo de tomar decisão e errar. O quinto, ela tem dificuldade para cumprir o propósito pelo qual ela foi chamada, ou chamado. Ela até começa, ela até inicia o ministério, mas ela volta, ela retrocede. Ela retrocede. Ela começa e para, começa e para. Essa pessoa precisa alinhar a identidade dela ao trono do Pai. Pessoas confusas e cheias de questionamentos. Você conhece aquela pessoa que questiona tudo? Questiona tudo. Aquela pessoa questionadora. Aquela pessoa que tudo, ela fica perguntando por quê, aquela coisa que desconfiada. Também, isso é uma das características. Pessoas complicadas, briguentas, que não conseguem se relacionar bem com o próximo. Aí também, porque essa característica da pessoa irada, da pessoa que tem uma raiva, acontece alguma coisa, às vezes uma coisa tão pequenininha, que poderia ser resolvida de uma forma tão simples, ela faz um caminhão de batalha. Por quê? A rejeição faz isso, traz uma ira, traz algo, a pessoa fica com aquela ira embutida nela, e aí qualquer coisa que acontece é motivo dela descarregar toda aquela raiva, toda aquela ira. Queridos, agora, eu gosto muito de pregar e trazer fatos bíblicos para validar aquilo que Deus está fazendo. E eu quero falar para vocês a respeito de Moisés, o grande libertador de Israel, que tinha um problema sério de identidade, e Deus curou. E só pelo fato dele ser curado, ele se tornou quem ele foi. Todos sabem, mas Moisés, no período que ele nasceu, existia uma lei, existia um decreto de Faraó, que era para todos os meninos, para todos os homens, né, ser mortos quando eles nascessem. O Faraó não queria homem hebreu ali naquela terra. Nós sabemos que Faraó era a própria personificação de Satanás. E aí, quando Moisés nasceu, os seus pais, eles esconderam o menino por 3 meses. Quando não tinha mais como esconder, eles fizeram inclusive hoje tem até esse nome, né? Moisés, que é um cestinho para colocar a criança. Então eles fizeram um cestinho, né, de vime, forrou com betume, né, de junco, forrou com betume, e
A mãe de Moisés, Joquebede, ela colocou no rio. E a irmãzinha, Miriam, de Moisés, porque Moisés era o filho caçula, né? E aí Miriam, ela ficou acompanhando aonde que aquela criança, aquele cestinho que aquela criança ia parar. E aí chegou um momento que parou num determinado lugar, que a filha de Faraó estava com as suas servas, e aí uma delas viram aquela criança, aquele bebê tão lindo, e foram então falar para sua senhora, né, para a filha de Faraó. E a filha de Faraó, ela se apaixonou por aquela criança e decidiu criar aquele menino hebreu, aquela criança. E aí Miriam, muito esperta, né, usada pelo Senhor, chegou e falou: você quer que eu arrume uma ama de leite para o seu filho? E ela quis. E a ama de leite era a própria mãe de Moisés. Quando essa criança cresceu, Joquebede devolveu para a filha de Faraó e Moisés foi criado no palácio com toda a regalia. Mas Moisés era um estrangeiro naquela casa, naquele palácio. Ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas ele era um estrangeiro ali dentro. Ele não era fruto daquela família, né? E eu quero dizer para você o seguinte, que tem muitas circunstâncias que as pessoas são meio que obrigadas a tomar algumas atitudes. Joquebede, ela amava o filho dela, mas ela foi obrigada a ter essa atitude. Porque se o menino fosse revelado, ele ia ser morto. E existia um propósito para a vida de Moisés. Então Moisés cresceu, e aí chegou um momento que ele matou um egípcio. Por quê? Porque ele era um hebreu. Ele vivia no palácio de Faraó, mas ele era um estrangeiro. E aí ele fugiu. Ele fugiu para que Faraó, né, não acertasse as contas com ele. Ele fugiu, ele foi para Midian, virou pastor de ovelhas. Ali ele se casou com Zípora. E chegou um determinado momento, quando ele achou que nada fosse acontecer. Ele tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. Ele vai para o Monte Horebe e ali o Senhor se manifesta para ele no meio de uma sarça ardente. E naquele momento o Senhor chama Moisés. Eu quero ler alguns versículos para vocês. Em Êxodo 3, 10, 12, diz assim: vá, pois, agora, eu envio ao Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia quem ele era. E aí, Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. E Moisés continuou questionando ao Senhor, porque ele não se achava capaz dessa função. Ele não se achava capaz de fazer aquilo que Deus tinha para ele. E aí em Êxodo 4, 1, 2 diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. E naquele momento o Senhor faz muitos milagres, muitos sinais miraculosos para mostrar para Moisés que o Senhor estaria com ele e que através desses sinais miraculosos ele ia acreditar e ia libertar o povo. Mas não foi suficiente. Olha Êxodo 4, de 10 a 14, diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo?
Quem lhe concede vista ou o torna um cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Queridos, esses textos que eu li, eles mostram claramente que Moisés ele tinha uma identidade distorcida e, para completar, ele era gago. A gagueira, ela não é emocional, é um problema neuroquímico. Só que das pessoas gagas, somente 1% permanece com a gagueira quando se torna adulto. E Moisés permaneceu gago enquanto adulto. Então isso, essa situação, ainda reforçava ainda o fato dele não acreditar que ele podia, que ele poderia fazer aquilo que o Senhor estava comissionando ele para fazer. E aí, nesse momento, Moisés teve um encontro com o Senhor e Moisés foi restaurado. Moisés foi restaurado. O Senhor, o próprio Deus, restaurou a identidade de Moisés, falando: você pode. E o Senhor nessa noite fala para você: você pode. Vocês podem. Aquilo que Ele determinou para você fazer, é para você fazer. Não é para o outro, não. É para você fazer. Então eu não sei para que o Senhor tem te chamado. Mas eu sei que para cada um dos que estão aqui, tem um chamado específico. Tem um chamado, porque a igreja é um corpo. Ele é composto por dons, por talentos, por unções diferentes. Então ele tem algo para você. Então se envolva com a obra do Senhor. Seja curado hoje. Arregaça as mangas e começa a trabalhar para o Senhor. Sai da onde você está. O Senhor quer tirar você do lugar que você está. Eu sinto que tem pessoas aqui presas, girando em círculo. O Senhor quer tirar você desse lugar hoje. Mas você precisa querer, você precisa desejar. Na verdade, aquele que assume a paternidade de Deus, aquele que recebe a paternidade do Pai, ele vive de uma forma muito diferente. Porque o amor, a gratidão brota no filho, no coração do filho, e o filho quer obedecer. Eu digo isso por mim, queridos. Na verdade, todos os dias que eu acordo, que eu abro os meus olhos, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Porque eu sinto a presença dele o tempo inteiro comigo. Queridos, e isso é insubstituível. Não tem homem nessa terra que vai substituir isso. E muitos, às vezes, pensam em voltar para trás, em retroceder, em desistir. Não desista. Não desista. Tem uma música muito linda da Ludmila Feber que fala: não desiste, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Isso é verdade. Satanás, ele quer matar os seus sonhos, mas os sonhos que Deus tem para você não vai morrer. Eles continuam vivos. E o Senhor está restaurando sonhos nesse lugar. Eu creio nisso. Eu creio nisso, porque eu sinto a presença do Senhor. Eu sei, eu não conheço a tua história. Na verdade, eu não sei nem o teu nome. Sei o nome de algumas poucas pessoas aqui. Eu nunca tinha vindo para esse lugar. Mas o Senhor, Ele te conhece. Ele te conhece do céu. Ele te conhece desde antes que Ele enviou o Espírito, o seu Espírito para o ventre da sua mãe. Você precisa sair desse nível que você está hoje. Você precisa. Você precisa, queridos.
E hoje é o dia que o Senhor preparou para isso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque amanhã pode não dar tempo mais. É hoje. Queridos, o Senhor quer se revelar nessa noite para você como pai. E eu quero te convidar, você que às vezes achava que tinha Deus como pai, mas hoje, depois dessa ministração, você chegou à conclusão de que você não tem vivido as promessas do Senhor. Você não tem recebido aquilo que Ele tem para você, o melhor dessa terra. Você que precisa de uma cura nessa área. Você que tem a sua identidade distorcida em relação a Deus, em relação às pessoas, em relação a você mesmo. Vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Porque através de uma música, através de um louvor, o Senhor vai se revelar para você como pai. E eu tenho certeza de que essa revelação vai mudar a sua história, vai mudar o seu ministério, vai mudar a sua família. Então, queridos, venha para cá, venha para frente, não tenha vergonha. Venha para frente, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus.